noite. Boa noite, gente. Carlos Neyer aqui no YouTube, @autista farroupilha. Na religião, fundador da Igreja da Sabedoria Universal. Depois eu ponho ali um link da igreja que eu fundei há alguns anos atrás, que é uma igreja online que só existe na internet. É uma igreja que não tem carnê, que não tem dízimo, que não tem hierarquia, não tem rituais, nem dogmas. Até porque se trata de uma igreja fundada sob a base dos conhecimentos, de todos os conhecimentos. Essa igreja, eu idealizei ela pensando nas mais de 10.000 religiões que existem neste planeta. Eu estudei teologia no seminário da ESTE, Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo. Eu ia ser pastor da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Porém, o que ninguém sabia lá no seminário, nem mesmo o pastor Breno Dietrich não sabia, é que eu havia tido experiências com fenômenos paranormais, e isso ocorria na minha vida desde criança. E são histórias da minha biografia, histórias privadas, particulares, que eu não tinha por que contar, e também, digamos, eu não tinha a sabedoria necessária para contar. Ainda mais analisando sob a ótica de uma sabedoria universal. Porque é muito difícil tu analisar as coisas sob esse olhar. Um olhar universalista, um olhar horizontalista, um olhar despreendido das regras puritanas de certas religiões, despreendido das regras hebraicas, despreendido das regras de Moisés, das regras cristãs, das regras evangélicas, despreendido de Alá, despreendido de Buda, enfim, despreendido de qualquer religião, filosofia ou doutrina já criada pela humanidade, pela humanidade aqui deste planeta. A religiosidade, ou a religião, ou a doutrina, ou o conhecimento espiritual ou religioso, ele está progredindo e avançando, ele está caminhando. E, por exemplo, os espíritas kardecistas acreditam numa transformação planetária e que, neste momento, estamos vivendo essa transformação planetária e que o nosso planeta está saindo de uma categoria civilizatória para outra categoria civilizatória. Essas palavras complicadas. Mas o caso é que algumas palavras, apesar de serem até difíceis de pronunciar, ou às vezes de lembrar, elas são importantes porque dão um certo conceito para a prédica que eu preciso aqui fazer, para que vocês pelo menos tenham uma certa compreensão do que eu quero dizer e do que eu quero transmitir
na noite de hoje. A Igreja da Sabedoria Universal é uma igreja online. Nós não pedimos contribuições, nós não vamos te mandar um carnê para você ser doador, nós não temos carteirinha de membro, nós não temos uma Bíblia para te vender, para te mandar. Infelizmente não temos essas coisas. Também não tem um endereço que você pode ir lá, se ajoelhar ou de repente fazer orações para Buda, Maomé, Alá, Jeová, Orixás. Não temos essas coisas, tá, gente? O que nós temos é conhecimento para transmitir, e é o conhecimento reunido por todas essas religiões, desde aquelas 12 tribos lá de Israel, quando se creia em vários deuses, quando Israel ainda era politeísta, ou seja, quando as tribos de Israel acreditavam em vários deuses. Vocês entendem a horizontalidade, a abrangência disso? A tribo de Israel, o povo escolhido de Deus, acreditava em vários deuses. De repente vem Moisés e unifica as crenças. Não. Existe só um Deus. The King of Universe, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Um só Deus. Mas regras precisavam ser criadas para que o povo compreendesse o que é esse Deus único. Nós somos, o nosso povo possui 12 tribos. Em cada uma dessas tribos acreditamos em alguma coisa. Cada tribo tem um Deus. Agora vem Moisés da tribo de Davi e... porque só existe um Deus. Será que Moisés não está querendo o poder? Será que Moisés não é tipo Trump da vida? Ou Milley da vida? Ou Lula da vida? Ou Putin da vida? Ou Zelensky da vida? Ou Macron? Ou será que não é tipo Bolsonaro? Estão entendendo onde eu quero chegar? Moisés, do nada, e da tribo de Davi, ou seja, haviam 12 tribos. Só de uma tribo veio a ideia de que havia apenas um Deus, da tribo de Davi. As outras 11 tribos não creriam num Deus único. Cada tribo inventava um Deus ali na hora, conforme o rei de tal tribo. Eu sou o rei da minha tribo e... não, agora Deus é uma mula. Não, Deus agora é uma cobra. Não, Deus é o meu cajado. Eu sou o rei da tribo. Eu invento o Deus que eu quiser. E quem não gostar, eu degolo. E ainda dou esse corpo em homenagem. Estão entendendo? Ou está difícil entrar na cachola de vocês, que de repente qualquer pessoa pode aparecer e querer o poder, e para conquistar esse poder ele inventa qualquer coisa, até talvez
que exista apenas um Deus. Sacrilégio, Carlos Neiro, o que tu está falando? Blasfemando. Ah, então tá, estou blasfemando. Estou blasfemando. Estou. Ou será que eu estou discutindo apenas teologia? Afinal, eu estudei para ser pastor evangélico no seminário. Nós andávamos com 3 Bíblias embaixo do braço, desde de manhã cedinho, quando a gente acordava, quando a gente descia para tomar um café, com aquelas 3 Bíblias, a Bíblia hebraica, ou seja, só as Escrituras, a Bíblia católica, aprovada pelo Vaticano, e a terceira, a Bíblia do João Almeida, a Bíblia evangélica. 3 Bíblias, a gente andava aqueles pesos todo dia, porque era essas 3 Bíblias que a gente estudava dia e noite, dentro do seminário ali em São Leopoldo. Então, será que todos esses meus estudos dentro do seminário, em cima de 3 principais Bíblias, das 3 principais doutrinas religiosas do planeta, não me ensinaram nada? Isso que eu estou estudando apenas o que chamamos de Bíblia do Ocidente. E as Bíblias do Oriente? Por exemplo, o Alcorão, as obras panteístas, as obras budistas, os escritos indígenas, essas coisas não tem que ser estudadas, não é? Peraí, vamos mandar uma missão da nossa igreja lá para um país da África. Tá, e aí nós estamos indo para a África em missão, e nós não vamos estudar o que aquele povo acredita, porque se a gente está indo lá para a África, é porque a gente quer converter essas pessoas para a nossa religião. Ou seja, então a gente tem que primeiro estudar o que esse povo acredita. E já pensou se eu vou estudar o que esse povo acredita e de repente eu vejo que a crença deles é mais forte, poderosa e fundamentada do que a minha própria? Estão entendendo? Enfim, por exemplo, eu vou fumar. Se o que você está vendo nesse momento, eu, Carlos Nery, acendendo um cigarro em plena prédica, porque eu sou fundador de uma igreja, a Igreja da Sabedoria Universal, e em pleno vídeo, com a estola, eu acendo um cigarro. Você não serve para ser da minha igreja se teus olhos são de julgamento. Se nos teus olhos todas as regras do planeta servem de filtros. Se tu não tem condições de me olhar sem me julgar, tu não tem condições nem de crer em alguma coisa, porque tu é um hipócrita, tu é um falso crente no momento que tu julga aquilo que tu enxerga. Começa por aí. E é nesse ângulo que eu vou terminar a prédica de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal.